sua palavra. Irmãos e irmãs, permaneçam em sua palavra. Não olhem para as coisas do mundo, elas cegam a visão. Temos entrado no lugar santo onde Ele pôs seu nome. Com bendita confiança outra vez glorificado será. Obras maiores que esta faremos, pois esta é a promessa que Ele nos deu. Obras maiores que esta faremos, pois essa é a promessa que Ele nos deu. Oh, graças a Deus, aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluias. Graças. Caminho na luz. Aleluias. Mova, Espírito, mova sobre mim. Revela o que há em meu ser. Revela o que há Em meu meu ser. Mova, Espírito, paira sobre mim. das asas. Mova tuas asas, habita em mim. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe que este novo dia se tornar realidade. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Oh, adore Ele. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é amor. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Que não Haja trevas em Oh, Pai, tome controle da minha alma. Pai, tome controle da minha alma. Deixa a glória aqui contigo uma vez compartilhei. Despertar em mim agora. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe esse novo dia Novo oh, dia nascer em mim. nascer em mim. Oh, Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é amor. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Oh, aleluias. Cristo é a luz, caminhe na luz. Que não haja trevas em mim. Que não
não haja trevas em mim. Pai, tome controle da minha alma. Oh, seja sincero ao Pai, adorá-lo. tome controle da minha alma. Deixa a glória. Deixa a glória aqui contigo uma vez. Compartilhei. Despertar em mim agora. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe este novo dia nascer em mim. Oh, Cristo é a luz, caminhe na luz. caminha a luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, Caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. aleluias. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Esta é a promessa. Esta é a promessa da estrela da manhã que não é de amanhecer. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Podes ver, podes crer, aceite a promessa. Podes ver, podes crer, aceite a promessa. É tua, é minha, é nossa. Cristo é a luz, Camina na te tornarás. Cristo é a luz. Cristo é a luz. Camina na luz e te tornarás a luz. Oh, Continue Cristo. caminhando na luz. Camina a luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz. Caminhe na luz e te tornarás a luz. Essa é a promessa. Esta é a promessa da Oh, adore Ele. manhã que não é Oh, mais forte. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Podes ver, podes crer, aceite a promessa. Podes ver, podes crer, aceite a promessa. É tua, é nossa. Cristo é a luz, Camina, e te tornarás. Aleluia. com amor. É a luz, Camina na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, camina na luz e te tornarás a luz. Continue caminhando. Cristo é a luz, camina na luz e te tornarás a luz. Oh, graças a Deus, aleluias. Amém. Boa noite a todos. Boa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar por esses pedidos do caderno. Convido o irmão Jean a fazer sua oração. A irmã Paula, bom, primeiramente eu peço oração por mim, pela minha garganta, que não está muito bom nos últimos dias. A irmã Paula agradece por bênçãos e pede oração por seu esposo,
oração por seu pai e sua casa, oração por mais Espírito Santo, e direção no que falar e direções a tomar, decisões a tomar. Amém. Agradeço a Deus por mais um ano de vida de nossa irmã Paloma. Deus te abençoe e te guie com sua proteção eterna. Tia Geralda. Amém. Peço oração por fortes dores no corpo, que Deus fortaleça as minhas mãos para vencer. Irmão Jairo. A irmã Clotilde, ela pede oração por exames que vai fazer nesta terça-feira. O motivo é sangramento no intestino. Vamos orar. E a irmã Márcia, ela pede oração dos santos por José Fernando Melo, sofreu um acidente de bicicleta e está na UTI, traumatismo craniano. A irmã Márcia também, ela pede por cura de seu aparelho respiratório. Amém. Oração pelo retorno de viagem do pastor Rafael e do irmão Juninho. Amém. E oração para o irmão Robson e a irmã Sônia também. Amém. A irmã Sunamita, ela pede oração por Karine e Aguinaldo, por sua família. Deus sabe o motivo. O irmão Devaldir, ele diz aqui: agradeço a Deus por mais um ano de vida da irmã Geralda e Paloma, e pelos 36 anos de casamento, caminhando e vencendo com o poder do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O irmão Rony, ele justifica sua ausência, teve que trabalhar para pagar a hora. Agradeço a Deus por livramento de acidente no meu trabalho. Obrigado, Senhor. Irmão Everton. Amém. A irmã Josi agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Pede por sua mãe Terezinha e seu irmão Alexandre, que Deus se revele a eles. Amém. A irmã Marli, ela diz aqui um pedido de sua mãe. Ela pede oração por sua filha Andréia, Deus sabe o motivo, e por Severo, por problema no rim e próstata. Amém. Vamos orar. Agradeço a Deus pelo aniversário da minha filha Paloma, que Deus abençoe. Irmã Ruth. Oração por Maria Eduarda de Moura. Ela sofre com desmaios e os médicos não sabem o que é. E oração eu coloco aqui oração pelo irmão Sidney e sua família. Eles têm se ausentado da igreja, têm enfraquecido na fé. Então vamos colocar eles em oração. Oração por Bernardo Boaventura. Ela é uma criança de 1 ano e ela tem uma doença, como é que é o nome? Epilepsia. E a irmã Sandra, ela pede oração também pela Priscila. Vamos continuar orando por ela. E a irmã Adriane pede oração por enfermidade. Amém. Esses são os pedidos aqui do caderno. Quem tem mais algum pedido em seu coração, levante uma de suas mãos. Quem nos acompanha pela internet, amém. Vamos orar. Amoroso Jesus Cristo, nosso amado e nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Obrigado, Pai, por mais uma semana de luta, mas também uma semana de vitórias, Pai. Por estar na Tua presença no final de semana é só pela Tua graça, Pai. Sim, Pai, Tu és grande aqui. Tu sempre foi grande, Pai, Tu sempre foi vitorioso. O Senhor nunca perdeu uma batalha, Pai. E muitas vezes chegamos aqui arrebentados, alanhados. Como disse o salmista, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por Ti, Pai. Ó Deus, sabemos que quando aquele servo, Pai, ele consegue chegar diante daquela fonte, ele sabe que ele vai ser renovado as suas forças. Seu sangramento vai ser dissipado e ele pode correr mais um pouco. Ó Deus, que grande coisa que o Senhor tem feito. Pai, colocamos agora diante de Ti, Pai,
essas dificuldades, esses problemas que os irmãos estão passando. Meu Deus, sabemos que não há vitória se não tiver uma luta, e se não tiver luta, porque não tem um soldado, mas os teus filhos são grandes soldados, um exército invencível. O Senhor tem levantado um grande poder, uma grande igreja, aonde o Senhor tem prazer em habitar. Ó Deus, quando sabemos dessas coisas, Pai, isso refrigera a nossa alma, isso dá um conforto para os nossos corações, porque não existe na Bíblia algum problema que o Senhor não solucionou, Pai. Não existe na Bíblia uma derrota dos teus filhos. Sabemos que o Senhor sempre esteve presente, e o Senhor sempre permitiu essas coisas para que possamos te agradecer, para que possamos nos humilhar muitas vezes. Pai, obrigado por essas coisas, obrigado por o Senhor existir. Obrigado, Pai. Pai, colocamos diante de Ti cada irmão aqui, meu Deus. Que seja solucionado cada problema. Que o Senhor possa dar cura para quem precisa. Que o Senhor possa colocar alegria no coração daquele que está triste nesta hora. E também o mais importante, que o Senhor possa nos encher mais do Teu Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não estaremos do outro lado, Pai. O Espírito Santo é a marca de Deus. Obrigado por isso, obrigado por o Senhor ter nos mostrado isso, Pai. Isso nos dá um certo conforto em nossos corações, porque sabemos onde é que estamos pisando, Pai. E o único adversário aqui é Satanás. E nós agora derrubamos o poder de Satanás sobre a vida desses irmãos, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. O Senhor não desceu de varde, Pai, aqui nesta terra. O Senhor desceu com um propósito de nos redimir, de nos salvar, de nos levar para o outro lado, Pai. Oh, Senhor, que poder de redenção. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai, porque eu não era merecedor de estar aqui, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos limpou, e o Senhor tem nos colocado assentados em lugares celestiais, Pai. Tantos lugares poderíamos estar nesta noite, mas o Senhor nos viu aqui antes da fundação do mundo. O Senhor preparou um caminho, e esse caminho é chamado de redenção. O Senhor preparou tudo, Pai, e o Senhor sabia que nós estávamos aqui, Senhor, para te adorar. Havia um povo para aceitar essa mensagem. Há um povo que não ia abandonar a Ti, Senhor. Por isso que o Senhor não tem deixado desamparados os Teus filhos. O Senhor sempre tem nos dado tudo que diz respeito à vida, Pai. E nós Te amamos por isso. Amamos a vida do pastor, é um canal limpo, onde tem trazido Tua palavra em nossos corações, uma palavra pura, uma palavra limpa, Senhor. E o Teu povo pode se afirmar nisso, não numa igreja, não numa placa de igreja, mas sim um povo santo. O Senhor tem prazer em habitar, Pai. Obrigado por essas coisas, Pai. Sabemos que a cura já brotou no nosso meio, porque o Teu Espírito Santo disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali, Pai. E nós cremos que o Senhor está aqui nesta noite, e o Senhor já fez as maravilhas, porque o Senhor tem dito para a sua esposa, tudo que ela pedir, crendo recebereis. Pai, nós cremos. Não é eu só que estou crendo aqui, mas o Teu povo está crendo, Pai. E nós já damos a cura para os nossos irmãos. Nós já damos a libertação para os nossos irmãos. Nós já damos, Senhor, a tranquilidade. Nós damos alegria. Porque no Velho Testamento falava de morte, falava de dor, falava de tristeza, Pai. Mas no Novo Testamento fala de vida, fala de ressurreição, fala de redenção. Oh, Pai, como é glorioso saber dessas coisas, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Aceita a nossa gratidão. Aceita nosso louvor, aceita nosso sacrifício como oferta viva, Pai. Porque sabemos que um coração rendido a Ti, o Senhor para. Não há demônio no inferno quando o Teu povo levanta a mão. O diabo tem que parar, Pai. Porque o Senhor tem dado essa ordem para o Teu povo, essa ordem para a Tua igreja. O Senhor colocou o Seu nome nela, e o nome vale mais do que tudo, Pai. Oh, Deus, obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, também toma essa plataforma mais uma vez. Sabemos que o Senhor nunca assumiu nada quando o homem pode entrar em cena, mas quando o Senhor toma o controle do homem, aí Deus pode operar, Pai. Deus não quer um homem cheio para que possa usar, não. O Senhor quer um homem vazio, Pai, que o Senhor possa encher e transmitir, Pai. Que esse canal possa estar limpo, Pai, para que o Teu povo possa tomar um bom gole de água nesta noite.
e saciar a sede do teu povo, Pai. Nós viemos aqui com o único objetivo, é de te adorar e de te exaltar e te bendizer, Pai, pelas maravilhas e grandes coisas que o Senhor fez por nós. Pai, estamos a um passo do arrebatamento e não queremos perder uma vírgula aqui nesta noite, mas que toda a palavra possa entrar em nossos corações e possa fazer a diferença. Podemos sair daqui melhores que entramos, Pai. O Senhor almeja isso, Pai. Obrigado, aceita a nossa gratidão. Obrigado pela cura dos nossos irmãos, Pai, pois entregamos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso amado e Salvador. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar com nossas ofertas. Esta mensagem nos trouxe de volta a unidade com Deus, como 7 selos abrindo sua santa palavra, 7 mistérios trovejando, sendo aberto, graça e fé para o rapto agora revelando. Oh, adoção. Adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a esposa deste grande dia. Adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a esposa deste grande dia. Em Odisseia, confuso eu estava, Sem satisfazer. sem satisfazer minha fome interior. Nuvens escuras sobre mim, tentando me cegar, mas a luz rompeu as sombras e E agora posso ver. agora posso ver. Adoção. Adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a esposa deste grande dia. Adoção, adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a esposa deste grande dia. 7 vozes trovejando. 7 vozes trovejando nesta hora, Revelando fé. revelando fé, amor fraternal. Oh, adore Ele. Não fique alheio. Corações e vidas ungidas com poder pra vencer. Escravidão e medo. Escravidão e medo, incredulidade Não podem ficar. não podem Oh, adoção. E adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a esposa neste grande dia. Adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a esposa neste grande dia. Estamos vivificados por esta revelação. Somos vivificados por esta revelação, Mudando de glória em glória. mudando de glória em glória, chegando à redenção. Amor perfeito nos unindo para a transformação. Fé perfeita conquistando a morte para a ressurreição. Adoção. Adoção, plena redenção, toda
neste grande dia. Oh, graças a Deus. Deus abençoe. É um grande prazer, mais uma vez essa noite, Deus tendo trazido ao lugar certo. Bom, poderia só aumentar só um pouquinho meu retorno aqui? Bem, Deus tendo nos trazido ao lugar certo essa noite, é um grande privilégio para cada um de nós. A maneira como Deus tem trabalhado em nosso meio, depois de uma semana de luta, uma semana difícil, batalhas, muitos irmãos com marcas, Deus tem nos trazido mais uma vez ao local de refúgio, onde as feridas são curadas, o óleo é aplicado. Bem, essa é a prova de que a misericórdia de Deus mais uma vez tem se renovado sobre as nossas vidas. Porque em outros tempos éramos estranhos, caminhávamos conforme o curso do mundo, em delitos e em pecados. Porém, Deus teve um encontro marcado com cada um de nós. Bem? E Deus nunca falha em seus encontros, Deus está sempre presente, Ele chega na hora certa. Ele estava pronto para te encontrar e hoje estamos aqui pela sua grande misericórdia, vem? E talvez estejam muito surpresos, eu estou aqui mais uma vez, de pé ainda, né? Como eu sempre digo, é muito difícil estar aqui. E parece que cada vez se torna mais difícil, eles falam que melhora, mas cada vez parece que é pior. Foi uma semana bastante difícil, fiquei um pouco adoecido, a garganta ruim de novo. Mas vejam, né? Pelo menos dessa vez eu tô com bigode ainda, né? Então outra vez caiu o bigode. Falaram que da última vez eu bebi muita água, achei até que ia ter 2 copos aqui hoje, né? Mas, deixando as brincadeiras, é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade também. O nosso pastor viajou, mas eu quero que vocês entendam que não é só uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade de vocês também, né? Deus não pode fazer nada além daquilo que vocês esperam. A expectativa é individual de cada um. Se você veio aqui sem expectativa nenhuma, Deus certamente não vai fazer nada por vocês. Bem, eu até pediria às irmãs, já podem se posicionar para o hino. Então, Deus não pode fazer nada além daquilo que nós esperamos. Então, se Ele tem dado essa oportunidade, vocês o adoraram já? Já adoraram com tudo que vocês têm, com toda a força? Vejam, nós temos que entender, estamos vivendo os dias finais e talvez essa seja a última noite, a última oportunidade. Então que quando saímos por aquela porta, Deus permitindo, que possamos sair com consciência de dever cumprido, de que o adoramos, que depositamos nosso louvor, lágrimas no altar, orações. Talvez não tenhamos outra oportunidade, então façamos valer a pena essa vez. Bem, se você não o adorou ainda, terá mais uma oportunidade, então. Estações mudam, nova vida brota, mostrando sinais de ressurreição. O germe da fé, adormecido em sua alma, está agora crescendo a perfeição. Os desafios
lidas por todos os homens, filhos de Jesus. Você mantém o mistério, então ouça o seu coração. É agora tornar-se tangível. Não mais palavras numa página, mas uma realidade viva de Deus expressa em você. Porque sabes quem tu és. Você já triunfou sobre a escuridão. Você já triunfou sobre o medo. Os vencedores, os vencedores. Você já lutou pelo sinal do anjo, até que ele mudou seu nome. Os vencedores, os vencedores. Sua vida mostra as escrituras. Deus ainda é o mesmo que foi ontem. E quando você está andando, sua vida retrata as escrituras. Sabemos que o mistério de Deus é Cristo em vós. E quando você está falando, você fala com revelação. Apocalipse 10:8-11, que é quem você é. Os vencedores, os vencedores. Você já lutou pelo sinal do anjo, até que ele mudou seu nome. Os vencedores, os vencedores. Sua vida mostra as escrituras. Deus ainda é o mesmo. Os vencedores, os vencedores. Não deixe o diabo lhe tomar e te falo do seu lugar. Os vencedores, os vencedores. Sua vida mostra as escrituras. Deus ainda é o mesmo que foi ontem, hoje e sempre, como ele foi ontem, hoje e sempre, hoje e sempre. Letra não? Letra esse hino possui. Vocês meditaram na letra desse hino? Os vencedores, hoje é o tempo dos vencedores é hoje, vem? Quando Deus fala de uma igreja de primogênito, uma igreja de vencedores,
igreja de primeiros, número um. Veja, o pódio de Deus só tem um lugar. Não tem segundo e terceiro, é só o primeiro lugar. Esse é o tempo dos vencedores, vem? Talvez nós podemos pensar, o nosso irmão que está um pouco mais para trás, não devemos perder tempo com ele, prosseguimos em frente, né, para que possamos alcançar o primeiro lugar. Vejam, não existe, ele não tem como chegar em segundo, ele chegará em primeiro. Nós dependemos um do outro, vem? É uma dependência, vem? Um corpo bem ajustado, é dessa maneira que Deus trabalha. Veja, isso nos traz uma grande responsabilidade, porque nós olhamos a vida que o profeta viveu, o fino trato com as pessoas. Veja, como eu devo tratar o meu irmão, de que maneira eu devo tratá-lo, lidar, amar, bem? Como eu poderia amar alguém lá fora se eu não consigo amar o irmão que está do meu lado? Veja, se Deus está em mim, Cristo, Espírito Santo vivendo dentro de mim e vivendo dentro do meu irmão, como eu não amaria? Bem, algo que me marcou muito, enquanto eu li a mensagem Perguntas e Respostas, o irmão Brana trata sobre esse assunto. Quando um dos irmãos faz uma pergunta, ele faz uma pergunta da seguinte maneira. Peço perdão, estou um pouquinho gripado, pessoal. Ele faz uma seguinte pergunta. Ele pergunta assim, irmão Brana, aonde estão hoje os demônios que estavam no Gadareno? Essa era a pergunta que o irmão tinha feito. E o irmão Brana, ele começa a responder. E ele dá uma volta, mostrando a maneira, o encontro com o Gadareno, a maneira que os demônios saíram e tudo mais. Porém, ao ponto que o irmão Brana quis chegar na resposta foi o seguinte, mostrando que os demônios estavam aqui hoje, né? Como nós temos aprendido, os demônios encarnados, homens lutando um contra o outro, mas quando estão desencarnados, eles entram em companheirismo entre demônios, vem? Então ele mostrando que os demônios estavam aqui hoje, porém ele chega a um ponto que ele vai dizer o seguinte, muito importante, não é saber onde eles estão, mas sim como expulsá-los. Bem? E ele fala da seguinte forma, ele fala o seguinte, você nunca expulsa um demônio. Eu vou falar com as minhas palavras, talvez eu não lembre a maneira, mas que Deus possa me ajudar a trazer da maneira que estava escrito. Ele fala da seguinte forma, você nunca expulsa um demônio com a maneira errada, com a atitude errada. Bem? Tem que haver amor ali, ou senão aquele demônio nunca sairá. Mas ele vai mais a fundo, ele falou, tem que haver amor ali, a atitude certa. Porque ele toca no seguinte assunto, o não gostar de alguém ou excluir alguém, isso é um demônio, tome cuidado com isso. Veja, ele deixou isso claro ali, é algo que nós devemos avaliar, vem? Isso é o fino trato, esse é o companheirismo entre irmãos, a igreja, os vencedores desse dia, isso é para nós. Como todos sabem, o pastor Rafael, ele está viajando, né? Todos devem saber. Ele tem ido a Cariacica, no Espírito Santo. Né? O que nós devemos fazer é orar pelo nosso pastor. A maneira que Deus tem trabalhado em nosso meio, ele é o paletó que Deus tem usado. Nós temos visto pela maneira que Deus tem falado através dele aqui no nosso meio, coisas sobrenaturais têm acontecido. Enquanto o mundo busca sinais e grandes coisas, Deus tem trabalhado de uma forma simples, humilde no nosso meio. Né? A maior prova que Deus ama o homem é quando ele revela a sua palavra ao homem. E Deus não tem deixado nada encoberto para essa igreja. Ele tem revelado sua palavra. E ele tem ido até ali visitar, né, a igreja do pastor Alexander, um jovem pastor. Ele já havia sido requisitado muitas vezes. Então, que nunca alguém pense que o nosso pastor está indo a turismo, a passeio. Vejam, sempre quando ele vai viajar, eu converso com ele e vejo o desespero dele de estar indo e fazendo a coisa certa, vem? Ele sempre quer estar de acordo com a vontade de Deus. Jamais ele gostaria de fazer uma viagem que é algo contra a vontade de Deus, onde os irmãos não seriam abençoados e nós não seríamos abençoados. Então ele tem ido até ali, nós temos visto a maneira que Deus está trabalhando no ministério dele, como ele tem auxiliado os demais pastores. Nós devemos orar por ele e guardá-lo, assim como o pastor Alexander, um jovem pastor que até pouco tempo eles criam de uma maneira diferente da mensagem, algo que não está escrito, né? Mas através, até os irmãos da internet, DVD e tudo mais, vejam como isso é importante. Através de cultos de internet, DVD do pastor Rafael, do pastor Júlio, Deus pôde abrir os olhos do pastor Alexander, revelando a palavra da maneira que ele tem revelado a nós. E ele creu naquilo através desses cultos. Agora, a missão difícil seria, ele tem toda a sua igreja, e Deus ungiu o coração daquele homem de uma maneira
E ele começou a pregar a mensagem na sua igreja. E pela graça de Deus, ele não perdeu um membro sequer. Todos vieram. E o irmão Branham nos ensina sobre essas coisas, a maneira que nós devemos proteger esses homens. Ele ilustra de uma maneira com o jogador de futebol americano, lembra? O homem carregando a bola e os demais companheiros protegendo. É isso que nós devemos fazer. Devemos proteger aquele que está com a bola. Bem, devemos orar por esses homens, verdadeiros homens, carregando essa palavra. Josué, que Deus tem posto no Jordão, que tem parado entre o deserto e a terra prometida, enquanto o povo está passando. Bem, homens comprometidos com a verdade. Nós vemos a maneira que o nosso pastor tem se entregado, trabalhando na obra, cultos, tem entregado sua vida, abdicado de tempo, família, em torno dessa palavra. Bem, nós devemos orar por eles, é o mínimo que nós devemos fazer. Agora, para uma pequena lição, como eu já falei, eu não sou um pregador, então eu peço que vocês tenham paciência comigo. Eu gostaria de tomar uma escritura, que está em Lucas 17, queiram se pôr de pé. Sabendo que tudo tem mostrado, o tempo tem provado, todas as posições, os líderes que estão se levantando, tudo mostra que estamos vivendo os segundos finais sobre essa terra. Mas em Lucas 17, Deus realçou num quadro, quando Jesus Cristo é interrogado sobre os últimos dias. E que nós possamos meditar um pouquinho nessa noite em cima disso. Bem, Lucas 17, a partir do versículo 20. Posso ler? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça, muito seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Precioso Senhor Jesus Cristo, estamos de pé nesse dia, pela Tua grande graça, Pai, pela Tua sublime misericórdia, tem nos alcançado, Senhor, tem nos trazido até aqui mais uma vez, que possamos, Pai, estar com as nossas entradas, Pai, os nossos ouvidos, Pai, aptos para captar o que o Senhor tem a nos dizer. Nada venha nos dispersar, que o nosso coração possa estar aberto, Pai, sem a capa de chuva, Senhor, que o Senhor possa regar mais uma vez a porção da Tua palavra e possamos sair regozijando, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, é o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma coisa que devemos saber, Deus é a palavra, bem? Deus é a palavra, e Ele derramou uma porção dela em cada era da igreja. Cada era da igreja teve uma porção da palavra, bem? Mas eles não obtiveram por todo, bem? Cada era com um pedacinho, com porção dessa palavra. Porém nós encontramos que
todos os mistérios de Deus ainda estavam escondidos. Bem, chegando ao final das eras, os mistérios escondidos. Mas nós encontramos em Apocalipse 10:7 que quando o ministério do sétimo anjo entrasse em cena, no final de sua mensagem, todo o mistério seria revelado. Bem, porque Deus sempre fez dessa forma. Deus sempre usou profetas. Deus sempre trabalhou com homens, seus servos. Amós 3:7 diz: Deus nada poderia fazer sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Bem, Deus nunca trabalhou com um grupo. Deus nunca usou um sistema ou um grande grupo. Bem, todas as vezes que grupos se formaram, organizações, Deus se retirava do meio deles. E Deus nunca mais voltava lá. Bem, grupos, organizações, isso é contra Deus. Deus sempre trabalhou com indivíduos, com homens, com mulheres, nunca um sistema. Mas, porém, durante as eras da igreja, enquanto ali estavam os reformadores, as denominações, os sistemas iam se organizando. Bem, os sistemas estavam se organizando. Porém, Deus havia uma profecia em Malaquias capítulo 4 que mostrava que deveria haver uma unção sobre a terra, a qual nos levaria de volta àquela fé apostólica. Deveria haver uma fé, uma unção que nos conduzisse àquela mesma fé de Pentecostes, aquela fé original, lá do princípio. Bem, nós aprendemos já aqui as 5 vezes da aparição de Elias, né? Sendo a primeira sucessão o próprio Elias, seguindo de Eliseu, a segunda sucessão, chegamos até João Batista. Vemos quando João Batista entrou em cena. Né? Quando interrogado, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Bem, ele estava dizendo, eu estou aqui para preparar um caminho. Bem, eu sou Malaquias capítulo 3, não capítulo 4. Porém, o capítulo 4 entrou em cena nesse tempo. Os nossos olhos puderam ver. Amém? Malaquias capítulo 4 entrou em cena nesse tempo. Porém, ele virá mais uma vez. Isso está em Apocalipse 11, as 2 testemunhas. Porém, há uma promessa de que a igreja não estaria mais aqui. Amém? Você quer estar aqui quando ele vier essa 5ª vez? Não, né? Então, eu quero que vocês captem. A mensagem a qual o mensageiro traz, ela permanece. O mensageiro se vai, porém a mensagem sempre permanece. Porque a mensagem que o mensageiro carrega não é sua mensagem. A mensagem é de Deus. Então, a mensagem não pode parar. A mensagem tem que ter o seu efeito. Hoje nós temos o efeito, o fruto maduro da mensagem da 4ª aparição de Elias, de Malaquias capítulo 4. Os frutos têm entrado em cena hoje, mas eu quero que vocês captem. Quando Malaquias capítulo 4, o profeta estava semeando a sua semente, haviam outros grandes homens semeando sementes. Nós temos aprendido sobre isso. E o que nós temos hoje no mundo é reflexo daquela grande semeação. Bem? Hoje, nós temos as grandes denominações do mundo, porque Billy Graham, Oral Roberts semearam essas grandes denominações. Hoje nós temos uma igreja que carrega a verdade, porque o 7º anjo semeou a verdade. Depois daquilo, quero que vocês percebam, nunca mais houve grandes homens, ministros sobre a terra, como aquele tempo. Nunca mais houve, e não precisará mais ter. Porque as sementes já foram lançadas. Hoje estamos no tempo da colheita e o fruto está aqui. Bem? Então, com a graça de Deus, nós podemos localizar cada posição hoje. Nós temos visto cada posição, cada homem apontando tempos, gerações, estações. Deus tem nos dado esse privilégio. Bem? E isso prova que o tempo que estamos vivendo e o decorrer das Escrituras nos mostram, nos apontam que estamos nos últimos dias. E durante cada tempo, todas as vezes, Deus sempre teve um povo destinado, um povo que creria na sua mensagem, que creria no mensageiro, no seu dia. Todas as vezes, Deus nunca ficou sem suas testemunhas. Bem, eu quero que vocês entendam, toda vez que Deus traz a mensagem, sempre estão ali as grandes denominações para misturar a palavra. Todas as vezes aconteceram da mesma forma. Quando Jesus veio, captem, quando Jesus veio, ele era a palavra em carne. Porém, haviam só 4 denominações, mas já tinham misturado a palavra de tal forma que os homens, as pessoas nunca conseguiram enxergar onde estava ele. Bem, a tal ponto que eles chamaram a palavra encarnada de diabo. Bem,
Isso era culpa daquelas denominações, aqueles sistemas que tinham misturado a palavra. Bem, o que ele fez? Ele discerniu corações, realizou curas e tudo mais, e mesmo assim foi chamado de diabo. Bem, agora hoje, quando Malaquias 4 entrou em cena, esses grandes sistemas que estão no mundo misturaram a palavra de tal forma que, enquanto ele realizava os mesmos tipos de obras, discernindo corações, campanhas de curas, ele foi chamado de diabo. Você vai à internet e pensa, procurarei sobre esse grande homem de Deus na internet. E você vai se deparar com um monte de coisa. Um falso profeta, misturado com todo tipo de coisas ruins. Bem, aí você pensa, será que isso é? Misturaram a palavra, bem? Eles misturam a palavra. Deus, ele sempre vem, na verdade não, sempre não, ele vem 3 vezes como filho. A Bíblia nos mostra isso. 3 vezes ele vem como filho. Ele vem como filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Estamos tentando montar uma base aqui, ó. Como filho de Deus, ele era o Espírito Santo dentro das eras, caminhando em seu povo. Bem? Como filho do homem, é Deus profeta, Deus no homem. Deus chamou todos os profetas de filho do homem. E como filho de Davi, ele será rei para reinar no milênio. Bem, Jesus, ele nunca se identificou como filho de Deus. Ele sempre se identificou como filho do homem. Deus, um homem andando em carne humana, um profeta. Sempre, dessa maneira. Agora, durante as eras da igreja, ele foi revelado como filho de Deus. O Espírito Santo no povo, andando na congregação. Na congregação ele era o Espírito Santo. Agora, quando nós chegamos na era de Laodiceia, captem, a era de Laodiceia, a última era da igreja, a era final, é a única era onde Deus é tirado do meio da era. Nenhuma outra era Deus é tirado, porém na era de Laodiceia, Deus é tirado ali do meio. Veja, uma era suja, uma era caída, uma era pecaminosa, e chegaram a tal ponto de dizer, somos ricos e de nada temos falta. Porém, Deus lhes disse, não sabeis que sois pobres, miseráveis, cegos e nus. Bem, a única era onde Deus é tirado do meio. Então Deus já não estava mais ali como filho de Deus, e sim agora ele pôde se tornar filho do homem, fora das eras. Aqui nós encontramos o cumprimento de Lucas capítulo 17, o qual nós acabamos de ler. O filho do homem se manifestando fora do sistema, fora das eras. Por isso que se ouve um chamado, sai dela, povo meu. Já não trabalhando mais dentro das eras como filho de Deus, mas agora filho do homem, em torno de uma mensagem, chamando um povo a sair. É ou não é o mesmo quadro? Gostaria de tomar uma escritura ainda com os irmãos aqui. Para que possamos entender. Porque Lucas 17 nos cita os dias de Abraão, os dias de Noé. Mas que possamos voltar até Gênesis 18 e entender o dia de Abraão, a forma que aquilo estava acontecendo. Tomemos Gênesis 18. Gênesis 18 mostra quando Abraão se encontra com aqueles 3 anjos, vem? Depois, Gênesis 18, depois apareceu-lhe o anjo do Senhor nos cavalhais de Manre. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, vem? E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe teu servo. Hein? Será que Abraão tinha a revelação de quem era Jesus Cristo? Tinha, Meu Senhor, ele adorou. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito.
E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Hein? E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idades. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Só até aqui. Então, temos um quadro montado. Ali estava Sodoma. Bem, o mesmo quadro hoje. Bem, olhamos para o mundo, vemos todos os pecados, a situação, a decadência dos sistemas, tanto político quanto religioso, a maneira que as pessoas têm se portado. Então, podemos ver da mesma forma. Porém, ali havia um Abraão. Bem, um homem separado. Hein? Ali era uma separação natural, eram 2 cidades, vem? Um homem separado. Porém, eu quero que vocês entendam, hoje é uma separação espiritual, o mundo inteiro de pecado, mas mesmo assim, homens e mulheres andando pelas ruas, sem se contaminar, carregando luz. Ali também estava Ló. Ló, um crente denominacional, ele chegou a tal ponto que ele estava misturado já com o mundo. O termo assentado à porta, a qual a Bíblia utiliza, mostra que ele era o prefeito da cidade. Um tipo de juiz, que é um prefeito hoje. Então ele estava tão misturado com aquilo, e não estava percebido do que Deus estava fazendo lá fora na tenda com Abraão. Enquanto o mundo tem se preocupado com as coisas desse mundo, homens falando com homens, Abraão se preocupava com as coisas de Deus e se preocupava em falar com Deus. Estava recebendo Deus em carne humana em sua casa. Agora, ao meio-dia, a hora mais quente do dia, Abraão, assentado embaixo do seu carvalho, lhe aparecem 3 anjos. Bem, 2 seguem até a cidade, porém um fica com ele. E esse que fica com ele, o qual Abraão chamou de Elohim, isso é Gênesis 1, bem, o Todo-Poderoso, aquele que vive por si mesmo, o qual Deus chamou de Elohim, ele come com ele, bebe com ele, se assenta em sua casa. O profeta fala, ali estava Deus com os pés empoeirados em sua casa, ele lava os pés. Então, Deus estava em carne humana. Ali estava um homem com Abraão. Vocês já pararam para pensar? Ali estava um homem junto com Abraão, o qual Abraão corre e se dobra e chama de Senhor. Porém, eu quero que vocês captem o sinal que aquele homem, o anjo, vai dar a Abraão. Bem, o sinal que Abraão e Sara esperavam era um filho que viria. É aqui onde nós queríamos chegar. O sinal que Abraão e Sara esperavam era um filho que viria. Porém, entendam, Deus já havia falado a Abraão de várias maneiras. Por luzes, por vozes, de diversas formas, Deus já havia falado a Abraão. Porém, agora, Deus tem se posto, antes que houvesse uma transformação de corpos e as cidades fossem queimadas, Deus em carne humana estava dentro da casa de Abraão. Deus, antes que as cidades fossem queimadas, os seus corpos fossem transformados, Deus está se pondo um homem dentro da casa de Abraão. Vejam,
Durante as eras da igreja, Deus trabalhou de diversas formas com os nossos irmãos. Por luzes, visões, sonhos. Durante todas essas formas. Porém, hoje, Deus trabalhou com um homem. Deus trabalhou com o primeiro molho movido. Deus trabalhou através de um homem. Antes, o que nos resta agora? Transformação de corpos. E as cidades serão queimadas. Essa terra vai ser queimada. Então, o sinal que eles buscavam era o filho que viria. Isso já fazia 25 anos. Né? Talvez já estavam cansados daquela vida, aquela peleja. Talvez chegando ao final da estrada já. Vê, a idade era muito avançada. Eles pensavam, será que teremos? Não, eles não pensavam assim, porque a Bíblia mostra que eles alcançaram por fé. Crendo, por fé, eles alcançaram aquele filho. Então, eles estavam ali. E Deus havia aparecido de muitas formas. Porém, eu quero que vocês entendam, como eles saberiam que aquilo que o anjo estava lhes falando era verdade? Hein? Então, aquele homem se coloca sentado de costas para a tenda de Abraão, enquanto come com Abraão, de costas, ele pergunta a Abraão. Entendam, ele não fala Abrão, ele fala Abraão, pai de muitas nações. Ele não chama ele de Abraão, ele fala, Abraão, aonde está tua esposa? Como se Deus não soubesse onde está tua esposa. Onde está tua esposa Sara? Ele não fala Saraí, ele fala Sara, não fala contenciosa, ele fala princesa. Onde está tua esposa? Como se ele não soubesse onde ela estava, né? E Abraão responde para ele, ela está atrás de ti, aí na tenda. Então ele fala, no tempo da vida, no tempo da vida, no tempo da vida te visitarei. Ele usa o pronome pessoal, ele fala, eu te visitarei no tempo da vida. Bem? E Sara, ouvindo aquilo atrás, ela pensou, como poderia eu sendo uma mulher velha, meu senhor sendo um homem velho, como eu poderia dar à luz um filho? Bem, esse era o pensamento que ela tinha atrás. E o homem capta, discerne o pensamento do coração de Sara e diz, por que Sara riu ali atrás? Ou por que ela pensa que não é possível que isso aconteça? Bem, eu quero que vocês captem, antes que os corpos fossem transformados, Deus se apresentou em carne humana. O que restaria depois era apenas a queima daquelas cidades. O mesmo quadro hoje, isso é um tipo. As pessoas passam por Lucas 17, vem Gênesis 18 e não conseguem captar o que Deus tem nos mostrado. Talvez eu não consegui ir muito longe aqui. Eu até gostaria de tomar mais uma citação. Até o tema era os segundos finais dessa contagem regressiva. Deus tem nos mostrado que o tempo tem terminado. É hora de sair, não há mais prazer, não há refúgio nesse mundo. Vem? O nosso pastor, captem, algo que eu tinha deixado passar. O nosso pastor foi a um estado muito peculiar no nosso país, chamado Espírito Santo. Bem? E a capital desse estado, vocês sabem qual é? Vitória. Pega um estado, dá o nome de Espírito Santo, é a capital Vitória. Espírito Santo tem a capital mais violenta desse país. Bem? Mostrando que não é um lugar natural. Não há refúgio. O irmão Rony pregou aqui certa vez sobre uma vida escondida em Cristo. Só existe uma maneira, é escondido em Cristo. Como o irmão orou, atrás daquele sinal, o Espírito Santo é o sinal aplicador. Sem isso, o homem e mulher está perdido. Bem, não há lugar natural nessa terra onde o homem possa se esconder. Só há um lugar de refúgio, é Cristo. Nós recebemos essa última mensagem, não é a última, mas uma das últimas, que é a contagem regressiva, e o pastor tomou um pouco da mensagem, um dos seus cursos, ele pregou sobre isso, quando o irmão Branham relata sobre um homem que andava numa carroça, um homem que dirigia um carro, um piloto que pilotava um avião e também colocou um astronauta, bem? Mostrando que o natural sempre tipifica o espiritual. Não sei se vocês perceberam, mas todos esses automóveis estavam em evidência no dia em que as mensagens eram pregadas. Bem, quando Lutero saiu com apenas um versículo, vocês lembram qual é? O justo viverá pela fé. Bem, naquela época os homens andavam de carro de boi, e aquilo era o que Deus havia dado para que eles pudessem se mover, e eles se moveram sobre aquilo, eles defenderam aquilo com tudo que eles tinham. E Deus foi trabalhando, ele foi seguindo em frente. Quando John Wesley chegou em 1700,
o automóvel estava em produção. Bem? Começou um avanço na sociedade, e ali estava o automóvel. E Deus também, porque era o natural tipificando o espiritual. John Wesley já veio com a seguinte mensagem: sem santificação ninguém poderia ver a Deus. Era mais luz, vê? Era mais potência, porque o carro nada mais é do que uma carroça com mais cavalos. Ele anda um pouco mais depressa, vê? Era o mesmo espírito, agora com mais força, andando mais depressa. Porém, quando chega na era dos pentecostais, isso já em 1900, está em evidência o avião. Vê, o homem decola do chão, ele tira os pés do chão, ele voa, vê? Era um pouco mais de potência sobre aquilo. E Deus havia dado os dons. Deus toma um homem negro simples, humilde, na rua Azusa, na Califórnia. Deus toma esse homem, um homem vesgo de um olho, e derrama dos dons ali, e começa o movimento pentecostal. E então surge a era do avião, e o homem agora está voando, sem tocar o chão, bem? Quando o pastor citou sobre a torre de controle, vocês lembram? Um avião, ele também pode ser controlado por uma torre de controle. Mas vejam o que aqueles homens fizeram. Eles receberam a torre de controle, estava no seu dia, porém eles negaram aquela torre de controle. Seus pilotos preferiram permanecer com seus planos de voo, tentando subir das suas próprias maneiras, mas aquilo nunca deu certo. Bem, a coluna andou, a coluna de fogo andou, o acampamento tinha que andar. Então Deus trouxe em cena a era do astronauta. Bem, hoje é a era do astronauta, um povo elevado às alturas celestiais, assentado em Cristo Jesus, que tem ouvido coisas que vêm desde a eternidade. Vem, astronautas, mas há algo que eu queria chamar a atenção. Tanto o carroceiro, quanto o motorista do carro, quanto o piloto do avião, ambos permaneciam debaixo de uma mesma lei. Bem, todos estavam debaixo da lei da gravidade. Bem, o que é a gravidade? A gravidade é aquilo que te empurra para o centro da Terra. E você sabe o que tem no centro da Terra? Fogo. A gravidade, a lei do pecado tem conduzido homens à morte. Desde o princípio, de Adão até hoje, homens têm morrido. A lei do pecado tem os conduzido à morte. Porém, agora um povo liberto, astronautas livres dessa lei da gravidade, ao qual Deus tem elevado. Um povo livre dessa lei do pecado. São João 1, 3, 12. Um povo sem pecado, o qual não é lhe imputado pecado. Sem pecado, o que acontece? A morte tem que parar. Um povo o qual não morre, um povo livre dessa lei do pecado. O pecado conduziu homens durante todos, desde Adão até hoje. Porém agora, quando é elevado às alturas celestiais, é liberto dessa lei da gravidade, essa lei do pecado é tirada, nenhum homem mais deve morrer. Bom, como eu prometi, eu imaginei que não conseguiria ir tão longe. Na verdade, pelo simples fato, eu não sou um pregador, bem? Eu quero que vocês entendam. Eu não sou um pregador, então talvez eu não conseguiria conduzir longas mensagens, né? Talvez isso cansaria vocês. Então, eu preferi, de certa forma, trazer uma mensagem mais curta, mas que vocês pudessem captar. E eu espero que eu tenha ajudado vocês de certa forma. Que Deus possa abençoá-los. Glórias a Deus. Um é 1 milhão? Amém? Glória a Deus. Adoro Ele. Glória a Deus.
Vencendo as provas. Vencendo as provas, devo provar que sou em humilhar. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém De qual o mundo? mundo não é digno. Oh, representamos a Jesus. Representamos a Jesus em nossa posição. O gosto de sua vida com Ele resplandece sua face. Em humildade seguimos seus passos. Oh, testemunha de Cristo. Testemunhas de Cristo Esse dia. para este dia. Devo provar que sou em humilhar. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nessa terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Oh, quem são os que permanecerão? Quem são os que permanecerão com um testemunho limpo em meio a este mundo de pecado? Olhamos para Ele. Olhamos para Ele Oh! que é real para saber que venceremos e receber a promessa de sentar em seu trono. Eu devo provar que sou em humilhar. Devo mostrar. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Graças. Uma curiosidade aqui que o irmão Rosimar nos trouxe. A ponte que liga Vitória a Cariacica, que é a cidade onde o pastor está, sabe como se chama o nome da ponte? Ponte da Discórdia. Vê? Que coisa. Foi o Maciel que trouxe, ó, bem peculiar para aquele lugar, não é verdade? A maneira que Deus tem posto ali. Os irmãos em conexão, o irmão Pedrão de Curitiba, Paraná, a irmã Suzana lá de São Paulo, a irmã Suzana Fugita, a irmã Daniele de Joinville. Deus abençoe os irmãos e o pregador. Deus abençoe, irmã Daniele. Irmã Valdirene de São Francisco, também a irmã Wanda de Belo Horizonte. A irmã Narai Luana de Fazenda Bom Jesus lá de Goiás. O irmão Rogério, a irmã Salete lá de Brusque. E o irmão Luiz Paula de Jesus, de Matozinhos, Minas Gerais. A todos, Deus abençoe. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, este momento em torno da Tua Palavra, Pai. Poder saber e reconhecer esse dia, Senhor. Quão importante isso é, Pai. Não só reconhecer, mas também se posicionar nesse dia, Pai. Que nós possamos nos posicionar ao Teu lado, estar de acordo com a Tua vontade, Pai. Cumprindo a Tua vontade perfeita nesse dia, Senhor. Que cada um aqui possa estar convicto, Pai, de que carrega um sinal, carrega a passagem, Pai. Porque quando aquele trem, Senhor, chegar à estação, ali não haverá tempo para adquirir passagem, Pai. Só vai para lá quem tiver aquela passagem, Senhor. Que nós possamos estar ali, Senhor, dispostos, ansiosos por aquele grande dia, Pai.
Que o Senhor possa nos dar uma noite de descanso, Pai. Que o Senhor possa conduzir os nossos irmãos em paz e segurança da mesma maneira que o Senhor trouxe, Pai. Nossos irmãos da internet também tenham sido abençoados, Pai, da maneira que nós fomos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor usa os recursos que tem no seu dia, Pai. Nós vemos a maneira como o profeta pregava através do telefone, era aquilo que tinha naquele dia, era o recurso daquele dia. E aquilo abençoou milhares de pessoas. E sabemos que o Senhor está abençoando hoje essas pessoas através da internet. Que eles possam ter criado uma boa atmosfera em seus lares e o Senhor possa ter habitado ali com eles, Senhor, nessa noite. Abençoa-nos, Senhor, e despede-nos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um do seu irmão. Abençoe seu irmão. Podemos deixar o santuário na mais perfeita ordem. Amém?